Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a formação de hábitos, comportamento da criança. Eu vou começar contando uma história de paciente, história comum, né, que acontece e ilustra bem isso. Bem, uma criança de 2 anos de idade que acorda e ao acordar ela pega os bichinhos dela, os bonequinhos, e beija os bonequinhos. O que isso significa? Bem, quando você vai conversar com a família, essa criança, desde muito cedo, ela tem esse mesmo hábito, né, comportamento recebido pelos pais. Então, os pais da criança, pai e mãe, quando a criança acorda, pega no colo e beija a criança. Olha que coisa surpreendente. Então, uma criança de 2 anos de idade, como é que reproduz isso? Isso é um exemplo clássico. É uma criança que pega os brinquedos, na hora que acorda, ela sai do quarto com os brinquedinhos dela, os bonequinhos, e beija os brinquedos, fica beijando os brinquedos. É um belo exemplo de reprodução de comportamentos. Da mesma forma, gente, acontece com aquela criança mais violenta, né? Uma criança que grita muito, que bate nas outras, quase sempre, gente, está associada à exposição de comportamento mais violento por parte dos cuidadores. E a gente tem que ficar atento até, porque algumas vezes maus tratos, até por babá, que casos também que já vi no consultório, a primeira suspeita da família é quando a criança muda o comportamento. Uma criança que era amável começa a ficar agressiva, violenta. Isso não é normal, né? A criança, ela diz pra gente o que está acontecendo com ela. E nesses comportamentos, se essa criança começa a ser agressivo com o animal de estimação, ou mesmo quebrar objetos, ser muito um comportamento mais destruidor, isso tem alguma coisa para nos dizer, gente. A criança vai reproduzir aquele comportamento que ela vê e que ela recebe nesse ambiente familiar. Então fica atento aí com o comportamento do seu filho e algumas vezes a gente vai ter que repensar a forma como a gente trata os nossos filhos, gente. Parentalidade é isso, uma tarefa extremamente difícil, árdua, é um momento que a gente vai se encontrar, reencontrar com nós mesmos, quando a gente começa a ver nos nossos filhos alguns hábitos nossos, alguns comportamentos que são tipicamente nossos, a gente sabe que vem, né, desse pai, vem dessa mãe. E é nesse momento que você vai ter que refletir, poxa, como é que eu estou me comunicando com meu filho, com minha filha, e de que maneira eu posso mudar? E sim, é possível mudar. A parentalidade também é uma função narcisística, né? Que você vai se deparar com a sua vaidade. Você muitas vezes reproduz no seu filho desejos seus. Então é aquele pai que quer ser jogador de futebol, queria ser jogador de futebol e não foi. Queria ser artista e não foi. E ele vai tentar fazer com que o filho seja. Algumas vezes isso é bem perigoso, porque você vai passar pelos desejos, pelo ser, pela essência do seu filho, mas outras vezes não, outras vezes você vai expor seu filho ao futebol e ele vai se apaixonar pelo futebol e ele pode ser jogador de futebol. Então o processo de criação de filhos passa por um processo também de autoconhecimento muito grande, porque se você se conhece, você consegue se identificar, se perceber em qualquer comportamento do seu filho. E aí você vai poder analisar se esse comportamento é adequado ou não é adequado. E tudo é possível fazer diferente. Criar filhos, eu costumo dizer, que é uma nova oportunidade de a gente se reinventar. Então não deixe para depois, comece desde cedo tendo essa observação com seus filhos, que com certeza você vai possibilitar a eles um destino, uma história de vida muito melhor do que a sua já foi. Porque acho que todos os pais querem isso, sempre o melhor, mesmo que você tenha tido as melhores oportunidades e que você seja um ser humano maravilhoso, você quer que seu filho seja mais ainda e seja mais pleno do que você. Então eu acho que essa é a ideia desse vídeo. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, deixa aí suas experiências nos comentários e compartilha para que mais famílias tenham acesso a esse conteúdo.